Rodada do Campeonato Brasileiro, hein? O pessoal lá de baixo resolveu se enroscar, né? Ninguém quis ganhar de ninguém, o negócio ficou mais atrapalhado do que já estava. E aí eles estão lá em Fluminense, Corinthians, Criciúma, todo mundo se atrapalha. Fluminense mal demais. A gente vai falar sobre esses jogos e também sobre a parte de cima da tabela. E começando já por esta vitória do Flamengo para dar uma... Ufa, pelo menos uma vitóriazinha. Sai um golzinho, uma vitóriazinha, não representa tanto assim. Tanto é que o Tite foi xingado no final do jogo, mesmo com a vitória. Não dá para comemorar tanto, mas pelo menos uma vitória, para dar algum alívio. A gente vai falar sobre o Clássico Paulista também, que terminou com vitória do São Paulo. Corinthians com 2 a menos, 3-1 para o São Paulo. E a gente vai falar sobre esse jogo aqui no Linha de Passe com o Eugênio Leal, com o Breiler Pires, com o Fernando Campos, com o Vitor Birner e com a sua participação, que é o mais importante de tudo. Então eu te peço, rapidinho um intervalo, não sai daí e a gente volta já. Sobre o Atlético Paranaense, duas equipes que haviam sido eliminadas das suas respectivas competições no meio da semana. Até informação, né, para abrir essa conversa. Pior público do Flamengo. Meu Deus do céu, pior público do Flamengo no ano. Pior público do Flamengo no ano. 26.812 pagantes. 28.708 presentes, renda de 1.345.000, arredondando aí, portanto, torcedor do Flamengo, indignado com o que aconteceu no meio de semana, de olho no próximo meio de semana, porque tem a Copa do Brasil, confronto contra o Corinthians, e aí hoje deu aquela esvaziadinha, aliás, uma boa esvaziada no Maracanã, né? O Flamengo não está acostumado a jogar com um público tão baixo assim, já há muito tempo, né? Há muito tempo. A gente começa com as imagens aí, de um time, Donan, que, de certa forma, também foi escalado sendo preservado para o jogo de quarta-feira, assim como havia feito no final de semana passado, para o jogo contra o Peñarol, também preservando, e aos poucos as peças foram entrando na segunda etapa, entrou De La Cruz, entrou Arrascaeta, o Gabigol saiu de titular. Como é que você viu aí essa vitória do Flamengo 1-0, só para dar um alíviozinho, ter uma vitória, fazer um golzinho, olha lá, né? Porque não representa tanto assim não, né? Boa noite, William, Birner, Eugênio, Breiler, Fã de Esporte está aqui com a gente no Linha. É uma atuação muito ruim do Flamengo, né? Quando a gente escuta, né, o público que você acaba de informar, diz muito sobre o momento. Um momento pós-eliminação, muito frustrante, mais uma vez contra um adversário com investimento bem inferior. Obviamente o Flamengo tem um investimento maior do que todo mundo, né? Só que comparado à força que o Peñarol tem na parte financeira e o futebol não apresentado pelo Flamengo, o torcedor fica muito magoado. E o estilo de jogo, né, do Tite, a gente está falando de uma equipe hoje mal treinada. O Flamengo é um time mal treinado. Você pode falar sobre a parte física e ele tem se preocupado com isso, tanto que hoje preservou, priorizando a Copa do Brasil, que vem no meio de semana. Mas mesmo quando esse time está com força máxima, faltam ideias, né? Sim. Um time que tem uma dificuldade gigantesca para se conectar com posse de bola, para conseguir, de uma maneira organizada, uma jogada um pouco mais elaborada, envolvente. Não acho nem que falta vontade, no momento falta organização. Eu acho que falta uma postura também de alguns jogadores que precisam entender que são referências. E aí eu vou falar da referência. Opa. Que eu acho que foi coroado no final do jogo, que é o Gerson. O Gerson inicia a partida jogando como um 10, né? Ele abriu o Plata na esquerda e o Matheus Gonçalves pela direita. O Matheus, outro que acho que merece hoje uma menção honrosa, fez um bom jogo o garoto, mais uma vez. Tá falando com o nosso Ricardo aqui na redação, como ele só entra em roubada, né? Sim. Impressionante. Só teve oportunidade de fato com o Tite no momento mais complicado da temporada, né? Que o coletivo explodiu, um time desorganizado. E ele correspondeu, foi bem contra o Grêmio, achei que entrou bem contra o Peñarol. E hoje era um jogador participativo, vindo da direita para dentro e lúcido nas decisões, né? E aí o gol do Gerson, né? Ele inicia a jogada e ataca ali a grande área, né? Consegue infiltrar para aproveitar o bom cruzamento do Wesley. Como eu falei, só para já passar para os amigos, assim, ele começa como um 10, depois o Tite coloca o Arrascaeta, puxa o Gerson para jogar mais atrás na base do meio-campo. E esse tem sido o Gerson, né? O Coringa em estado bruto. A versatilidade, se sacrificando. Tem uma bola que ele volta para marcar, tentando acompanhar o Canóbio, que corre uma barbaridade. Não é fácil. Então, assim, um jogador que amadureceu muito nessa temporada, em um ambiente muito complicado no clube, de pressão, e um ambiente de muita desorganização tática que tem a parcela do Tite,
ele está sobressaindo. Um jogador que está, de fato, vestindo a capa do protagonismo e hoje teve, mais uma vez, uma boa atuação sendo coroada pela dedicação, versatilidade e a qualidade que ele tem, né? O Gerson é um jogador acima da média aqui no futebol brasileiro. Agora, a atuação do Flamengo, na minha visão, péssima, muito ruim. Mais um jogo decepcionante do Flamengo, Breiler, tudo bem? Sim, William. Boa noite para você, Donan, Birner, Eugênio, fã de esportes. Uma atuação decepcionante, o Flamengo mais uma vez abaixo, consegue uma vitória no final de um jogador que vem sendo o principal nome da temporada, mas para mim é importante pontuar também, para não olhar só o lado negativo, a importância dessa vitória para o Tite. Hoje, pelo ambiente, o estádio vazio, torcida protestando, era fundamental vencer de qualquer maneira. Ainda assim foi xingado no final, hein? E é compreensível o sentimento torcedor, o Tite certamente vai falar sobre isso, mas depois da eliminação e de mais uma temporada do Flamengo, que aí não está na conta só do Tite, decepcionante, frustrante, abaixo das expectativas, é natural que essa frustração do torcedor esteja represada e vá desaguar no Maracanã, em protestos, e até um protesto de muitos torcedores de não ir, de guardar essa mobilização para o jogo da Copa do Brasil. Mas, para o Flamengo chegar com alguma estrutura, com alguma possibilidade de fazer um bom jogo contra o Corinthians, tinha de vencer hoje o Atlético Paranaense. Independentemente da forma, e eu até imaginava o Flamengo com menos posse hoje, até um pouco mais tenso, mas tentou construir de alguma maneira. E até a efetividade de passes hoje, por mais que o Flamengo ainda tenha errado muitos passes, já foi melhor do que nos jogos contra o Peñarol. E justamente quando teve a paciência de trabalhar, de foi girar mais o jogo... intuitivo? Não, ainda assim... Mais se baseando na qualidade dos jogadores do que em algo treinado? Total. Mas ainda assim o Flamengo teve uma lucidez mínima de tentar buscar o jogo pela posse. Por mais que essa posse tenha sido... Eu concordo que é questionável a maneira como o Flamengo jogou, não teve plasticidade, poucas associações. E aí, quando o Tite, no primeiro tempo, algumas coisas ali eu vejo que são muito problemáticas no Flamengo. A utilização do Alcaraz, para mim, o Alcaraz vem sendo subaproveitado no Flamengo, jogando muito recuado, longe da área, é um jogador de chegada na área. E o Plata, em alguns momentos no primeiro tempo, estava circulando pelo meio campo. O Gerson passou a jogar mais aberto. E o Plata, que sempre foi um jogador de beirada, ou atuou melhor jogando como ponta, jogando por ali, não fez o jogo do Flamengo fluir. Mas ainda assim, o Flamengo conseguiu 70% de posse de bola, conseguiu pressionar até o final e conseguiu sair com a vitória, que era o necessário para hoje. Daqui para frente, o Tite sabe do que ele precisa. Só o título da Copa do Brasil salva minimamente a temporada, vai ser um prêmio de consolação. O torcedor do Flamengo já mostrou com os protestos de hoje que ganhar a Copa do Brasil vale muito menos para ele do que valeria 10 anos atrás, mas acredito que o Flamengo cumpriu a missão básica, que era chegar com o mínimo de confiança, o mínimo de motivação para o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Hoje foi mais um recado de que o Flamengo realmente, Campeonato Brasileiro, se tiver que ficar de lado, vai ficar, apesar que venceu. E matematicamente a gente vai discutir aqui, vai falar de tabela e tal, tem possibilidades. O Botafogo perdeu, né? Líder e tal, diminuiu a distância para o líder, tem um jogo a menos e tal. Numa rodada onde o Fortaleza venceu, onde o Palmeiras venceu e tal, onde o pessoal ali em cima venceu, o Flamengo era importante para permanecer nessa briga. Mas na hora que apertou, na hora que afunilou, é mais um recado de que, olha, se tiver que priorizar aqui, a gente vai ter que deixar o brasileiro um pouquinho de lado. O Birner levantou o dedinho aqui, ele quer a palavra, cara. Quer a palavra. Estou imaginando que vem coisa boa aqui. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Tudo. Boa noite a você, ao Donan, ao Eugênio, ao Breiler e aos fãs do esporte. Eu cumprimentei o Breiler por último, porque eu fico, assim, muito impressionado com a generosidade do Breiler ao comentar essa atuação do Flamengo, Você sabe né? que eu tava pensando a mesma coisa? Mas não quis falar pra ele, né? Eu também estava pensando a mesma coisa. Tá vendo? Mais um. Eu não sei se o copo meio cheio. Então, eu não sei, você falou assim... Vocês são muito críticos. Começou a achar algumas coisas que eu falei, nossa, que bondoso, E eu não sou que pessimista. carinhoso. Você falou que tem coisa boa, não? Eu não sei se é bom, não. Mas assim, eu discordo de você, por partes. Primeiro... Mas a vitória não foi um
Não muda nada. Não era mandatório? Não muda nada. Muda nada. A mesma coisa, Muda a nada. vitória não muda Esse nada, raciocínio de que precisava ganhar pra não sei o que depois valia Deus, contra o agora pra Perol. saber de que lado o Eugênio Mas tá. vocês estão olhando o externo. Internamente não muda nada. Muda nada. Nada. Muda eu nada. acho que não muda nada. Você olha a reação, depois a gente vai ver de novo o gol do Flamengo, o Gerson vai de cabeça baixa para a linha lateral, os jogadores vão ali numa comemoração muito discreta, porque é óbvio que todo mundo que está dentro de campo sabe que o Flamengo jogou mal e que isso foi e que é muito pouco. Dá uma olhada na comemoração dele, dá uma olhada. Acho que a comemoração dele fala mais qualquer coisa, dá uma olhada. Olha lá. Olha lá. Nossa Senhora, né? Olha lá. Uma comemoração de Não. Mas muito assim, muito protocolar. É muito Legal, assim. galera, fez o gol, ganhamos, acabou. Sabe o que ele pensou? Ainda bem. Sim. Ainda bem. Só que esse ainda bem não muda nada pro futuro. Se o Flamengo tivesse empatado por 0-0 hoje, não tivesse feito esse gol no final do jogo, o futuro do Flamengo vai ser, como será, exatamente igual. Seja ele bom ou ruim na Copa do Brasil. Porque a atuação do Flamengo não mudou nada do que a gente viu do Flamengo nos últimos tempos. Eu concordo muito com o Donan. Eu não vou relacionar todos os problemas, a falta de criação, a falta de pressão em saída de bola muitas vezes, a falta de organização. O que me chama a atenção é que o Flamengo parece, e por isso que ter 70% de posse de bola contra uma equipe que está lutando para não ser rebaixada, que está numa fase pior que a do Flamengo, no ano do seu centenário, que o Atlético Paranaense também está muito abaixo do que podia estar na temporada, não significa nada, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo começa o jogo, as coisas não vão acontecendo e o clima de dentro do campo vai para a arquibancada e engole os próprios jogadores. A palavra que melhor define ver o Flamengo hoje, e o Flamengo, para mim, é tédio. E quando você olha o elenco do Flamengo, o investimento, o potencial dos jogadores de frente, o que foi o Flamengo de 2019 para cá, em vários momentos, até momentos ruins, até com o Renato, quando ele chega ali, por exemplo, e começa a golear, e aí tem os altos e baixos, tudo. Não havia tédio. Havia muitas coisas, havia até extremos, às vezes negativos, em alguns momentos, como na última temporada. Desculpa te interromper, Claro. só para pegar, porque eu achei muito boa essa sua relação. Quando você fala de Flamengo, de poder de investimento, você fala sobre o principal elenco do futebol sul-americano. Sim. Era para ser um time especial. Sim. Tô falando de quando eu falo um time especial, não estou falando de um time que dá show toda a partida, mas minimamente um time organizado, que se impõe e equilibrado. Hoje, olhando o que o campo está mostrando, é um time comum. É o momento. No momento, tá? Sim. O elenco é tão bom que a gente não duvida, que eu não duvido que vire pro final do ano. Coletivamente, Acho difícil, mas não duvido. coletivamente, o que a gente vê em campo de produção não é um time especial, é um time comum. Vou dar Que tem vontade. Ó, Sim, Vontade. Vou dar- Nada além de vontade. no papel era pra ser especial, mas no Exatamente. campo a gente vê um Sim. time Vou dar no máximo um comum. exemplo. Não dá pra dizer que falta vontade pros caras, certo? Acho que não. Vontade, Pra um ou empenho... pra outro, blá, blá, às vezes blá. parece que Não, falta mas tudo pouquinho, bem, mas tudo bem. Vontade, empenho, essas tudo bem. coisas que se cobra de jogador muitas vezes. Isso aí o time do Flamengo tem. No geral, acho que não, mas um outro jogador poderia entregar mais. Mas, cara... Vou lhe dar um exemplo. O Corinthians hoje, no Clássico, jogou mais do que o Flamengo jogou hoje. contra o Com Atlético 2 a Paranaense. menos. Sim. Perfeita a sua comparação. E o São Paulo foi melhor que o Corinthians, tá? Foi, A ok. gente vai falar do Clássico depois, mas... O Corinthians vem jogando mais que o Flamengo. Sim, é mais organizado hoje. Nos últimos No jogos. momento, né? Nesse recorte é mais organizado. E tem mais... Aliás, gente, se você Sabe? pegar a tabela Pegado, de classificação né? do Tá fim. brasileiro, se você pegar a tabela de classificação do brasileiro, Botafogo, sem dúvida nenhuma. Palmeiras, também. Até Atlético Mineiro também. Bahia tá ali, ok, tá jogando mais. Não é um futebol vistoso, mas tá jogando mais. Gente, pode ir. Internacional tá jogando mais. Muito. O que tem de time jogando mais do que o Flamengo, se a gente fizer comparativos e pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, é a Isso não tem enormidade. lógica. Isso não tem lógica. E outra coisa, quem poderia imaginar que na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 27 jogos, né? Ele tem um a menos. Mas na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente já tá olhando pro Flamengo e não estava colocando o Flamengo num bololô com o Palmeiras, com o Botafogo e tal, de briga pelo título. A gente E tá com olhando Fortaleza. A gente tá olhando o Flamengo numa briga ali com esse Flamengo aí, esse de hoje. A gente tá olhando o Flamengo ali numa briga com o Internacional, com o São Paulo, por uma briga ali com o próprio Bahia, numa briga de G4, para ver quem pega aquela 4ª vaga ali. O Flamengo hoje ele corre um risco de ir para uma pré-Libertadores, como correu esse risco ano passado. Sim. Então, assim, acho que são dados
São situações que mostram o absurdo que é essa temporada do Flamengo. Eu tô muito curioso com o silêncio. Eu também. O Eugênio tá... Flamenguista do Eugênio, porque o Eugênio tá aparecendo no silêncio programa flamenguista? até agora. Porque o Eugênio até o momento... Rapaz? Vou explicar. Pelo amor de Deus. O Eugênio está nesse momento, no linha de passe, como o Flamengo esteve hoje no Maracanã. Silêncio. Quietinho, só observando. Não atrapalha, não ajuda, não compromete, não sei o quê. Eu quero saber o que ele fez. Fez uma crítica a você, disse que você não atrapalha e não ajuda. Você vai ver como ele vai vir. Mas que clima que você está proporcionando? Mas vai entrar para virar o jogo, vai. Quando aparece é contundente que nem o Gerson. Você vai deixar o Breiler isolado na ideia dele e se juntar a nós, ou você vai dar corpo para as teorias do Breiler com relação ao Flamengo de hoje? Vamos lá. Eu vou discordar de todos. Com a devida vênia. Melhor ainda. Eu acho que vocês estão batendo demais. Boa noite a todos, companheiros, fãs de esporte. Porque, uma coisa assim, a temporada do Flamengo é uma temporada abaixo do que a gente imaginava. Bastante. Mas eu não posso agora olhar o jogo de hoje e jogar em cima do jogo de hoje toda a realidade de uma temporada que, para mim, foi mal planejada pelo Flamengo. Mas aí tem os jogos contra o Peñarol. E aí vai até com outro treinador, o jogo contra o Olímpia do ano passado. Do jogo de hoje. O jogo de hoje foi uma reprodução dos jogos contra o Peñarol. A diferença é que o Flamengo fez o gol no final. Um Flamengo que, especialmente no jogo de volta, contra o Peñarol, lá, quinta-feira passada, lá em Montevidéu, jogou melhor que no jogo de ida. Porque ele foi muito mais seguro no momento sem a bola. Como ele foi hoje também. Ele praticamente não deu oportunidade ao Atlético de construir contra-ataque. E no jogo de ida foi mais desequilibrado, mas criou mais oportunidades claras, né? Porque quando você consegue se equilibrar. Mas eu concordo com você. E não ceder o contra-ataque que eliminou o Flamengo da Libertadores, foi o contra-ataque no jogo de ida, é uma equipe mais dominante da partida. Sim. Eu acho injusto fazer, por exemplo, uma comparação, que foi feita aqui pelo Birner, entre o desempenho do Corinthians e o desempenho do Flamengo. Porque os adversários são completamente diferentes e propõem jogos completamente diferentes. O Atlético foi para o Maracanã hoje para arrancar um empatezinho de 0-0. Uma linha de defesa com 5, só o Canóbio saía um pouquinho, tentava alguma coisa, mas perdia quase todas as bolas para o ataque, o Pablo muito mal. Ele foi para se fechar. Momento difícil, o Atlético, se a gente pegar as últimas rodadas, é a pior campanha do Campeonato Brasileiro, né? As últimas 6, 7 rodadas, vem muito mal. E o Flamengo tem encontrado adversários que se trancam muito lá atrás. Não foi o que fez o São Paulo hoje contra o Corinthians, foi um jogo muito aberto, acho que é um jogo mal jogado até hoje. Depois a gente vai entrar no aspecto do jogo de Brasília. E o Flamengo tem tido que lidar contra equipes que se trancam, fazem linha baixa. E o Flamengo não tem hoje o jogador para quem o Tite montou o time para finalizar, que é o Pedro. Desde que o Pedro foi embora, o Flamengo não consegue mais render ofensivamente, porque era um time que convergia para ele. E aí falha de montagem de elenco, porque quando foi contratar um reserva para o Pedro, contratou o Carlinhos, que é muito abaixo dele. O Gabigol não consegue jogar bola e também não tem exatamente as mesmas características. Mas, gente, desculpa, mas isso é um problema de peça, de que não contratou, isso é um problema de falta de ideias do treinador que sem a peça não conseguiu preparar esse time durante o ano para um plano B. Eu acho que a grande questão é, acima de tudo, o desgaste do elenco. Os principais jogadores não estão conseguindo jogar o que sabem jogar. Só o Gerson está jogando. O Arrascaeta não está jogando, o De La Cruz não está jogando. E a gente vai pegar o Bruno Henrique, não está jogando, o Gabi não precisa nem falar. O Pedro estava. Estourou na seleção brasileira. Paciência. Não tem reposição. Não tem reposição para o Pedro. O jogo de hoje, além de tudo, dá para imaginar que algum jogador do Flamengo ou o torcedor do Flamengo fosse para o Maracanã feliz da vida depois de ser eliminado da Libertadores? Claro que não. Claro que não. Esse era o jogo da ressaca. O jogo é o jogo da ressaca, porque você acabou de sair da principal competição que você está disputando o ano inteiro. Então você não vai comemorar um gol no último minuto contra o Atlético Paranaense como se estivesse ganhando a Copa do Mundo. Não ganhou. Nada fez além da obrigação. E a comemoração ali, que o Birner acho que foi meio desanimado, foi só ufa. Pelo menos conseguimos. Mas tem que ser isso mesmo. Não dá para sair sorridente, brincando, alegre. Porque o time jogou mal. Não, se tivesse feito um grande jogo, você vai tirando o peso aos poucos. Difícil. O momento é complicado. O momento é de desgaste, vários jogadores lesionados ainda importantes do elenco. O Michael não voltou ainda, não volta mais. Não tem o Cebolinha, que também é um jogador importante. Outros chegaram e foram jogados a campo para resolver. Sem que basicamente tivessem treinado com o time. Então, o que dá para cobrar do Plata, do Alexandre? Chega e entra aí, vai. Alcaraz, chega e entra. Não teve um treino com esses caras. É jogo quarta e domingo, quarta e domingo. Então o Tite é vítima. Não, o Tite não é vítima, o Tite tem problemas. Vamos ouvir o Tite, Mas eu acho que vocês estão batendo em um monte de coisa aí que
é tacar pedra na Geni. Voltamos ao assunto logo mais. Vamos ouvir o Tite e depois a gente volta que a conversa tá boa. Boa noite.